fazendo a nossa primeira videoaula do seminário 20 de novembro. Temos aqui o apoio da Prefeitura de Balneário Pinhal, das escolas municipais, da Escola Estadual Diogo Penha, e do Ilê Axé, o Mideuá, a Guerreuá, que promove esse encontro chamado Seminário 20 de Novembro. É um projeto que tem o seu objetivo de disseminar a nossa cultura, não somente no dia 20 de novembro, mas ao longo do ano. Então, o seminário 20 de novembro desse ano trouxe uma temática que a gente já vinha utilizando em outros anos, mas é importante retomar, porque tivemos aí pandemia, tivemos uma série de eventos, e é importante trazer esse tema, que é os pedagogos afrocentrados, a alternativa que acolhe. E nós somos essa alternativa. Estar afrocentrado é estar em prontidão para o acolhimento, é estar focado na realidade que nós vivemos e focado em mudar a situação que nós estamos. Essa é a grande ideia central de ser afrocentrado. Uma mudadinha aqui na lâmina, e eu quero trazer uma mensagem da Angela Davis. Angela Davis foi uma ativista americana da cidade de Michigan, e ela morava nesse território extremamente segregado, e ela fez toda uma luta, todo um envolvimento de mudança de comportamento daquela comunidade branca e negra que estavam lá. Eu falei Michigan, mas não, ela não é de Michigan, ela é do Alabama. Vocês me enganei, dos Estados Unidos, no Alabama. Tá? Então, ela assume esse papel de grande importância na luta contra o racismo. E ela é autora de vários livros. E um deles, entre todos, que chama A Democracia da Abolição e o Sentido da Liberdade, eles são temas importantes. Quem não leu, procure. É uma biografia que vale a pena. Mas qual é o sentido mesmo da liberdade quando a gente agora vive um novo tipo de segregação, que é o racismo estrutural? Aquele que não é visto, aquele que todo mundo diz que não é, mas lá, no fundo, a gente se depara com essas situações. Negros, índios, pessoas deficientes. Quando a gente fala dessa segregação e ser afrocentrado, pedagogo, e não necessariamente que ele precisa ser negro para ser centrado na questão da africanidade, isso modifica o cenário da educação e modifica as crianças do futuro. As crianças de hoje também serão modificadas e serão os adultos do futuro, e um adulto com uma nova consciência, uma nova forma de lidar com essas questões. Então, a Angela Davis diz o seguinte: eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E tem coisas que a gente não pode aceitar. Né? É difícil aceitar determinadas situações, como a não ocupação nos espaços de poderes, como a diferenciação salarial, como as tarefas minoritárias destinadas às pessoas afros, mesmo que elas tenham uma escolaridade. Então, são coisas que a gente não pode aceitar.
E vocês deem uma olhada aí nessa lâmina, vocês vão ver tem várias letras maiúsculas iniciando cada palavra. E é dessa forma que a gente vê a estruturação desse racismo. E eu fiz essa brincadeira para que a gente se dê conta. Nós estamos falando do nosso eu, dos diversos nãos que a gente toma e os diversos não que nós iremos dizer por não aceitar determinada situação. Estou, como é que eu estou? Como é que é o meu lugar no mundo? Como que eu estou aceitando coisas que não deveriam ser impostas a mim por, em função da minha condição de cor, credo e raça? Poder. Por que que eu não posso ocupar um lugar de poder? E por que que eu posso ocupar e eu posso mudar essa situação? Como estou mudando, os outros estão mudando, como vamos mudar? Como vamos fazer o aceite? O dia da consciência negra, ele não deve ser estipulado a consciência somente a um dia. Esse dia é para lembrar de tudo que passamos, de tudo que nossos ancestrais sofreram. Para gente, que a gente possa lembrar uma raça que sofreu uma dizimação, um espólio, né? E que a gente possa alcançar eventos inéditos de vida e de comportamento. É um evento inédito, porque o comportamento não mudou. Estamos aí, século XXI, e o comportamento não mudou. Mas a gente quer mudar o comportamento em relação ao ódio. Por que desse ódio em relação à segregação velada agora? Então, esse livro da Angela Davis, Liberdade, né? Qual é o sentido da liberdade? Aonde paira uma liberdade sem afeto, sem amor e sem nenhum tipo de consciência humana. Então, por isso, o pedagogo, ele é a alternativa para modificar esse cenário e transformar as pessoas em pessoas mais acolhedoras. Então, nós programamos aqui uma Agenda 2025, e é um esboço, mas ela está centrada em aperfeiçoar esse termo, essa prática. Pedagogo centrado está centrado na prática de construir pensamentos novos, pensamentos inclusivos, pensamentos que sejam globais, que sejam econômicos. A gente tem que primar pela equidade, porque iguais não seremos e não devemos. E seria muito chato que todos fossem iguais. O pedagogo afrocentrado na Agenda 2025 é aquele que proporciona um ambiente criativo, um espaço de potência, de aprendizagem e de troca. O pedagogo afrocentrado, ele está voltado a observar o comportamento dos demais diante dos que a sociedade nominou diferentes.
né? Nominou, porque todos somos diferentes. E é importante que a gente diga não, que a gente centre. Se eu estou, eu só posso centrar alguém se eu for centrado. E se é afrocentrado, sugere que eu automaticamente irei contribuir para a centralidade dessa geração futura. E o outro convite da Agenda 2025 é que você possa fazer parte dessa construção. Então, o nosso trabalho de hoje, ele está voltado a trazer para nós algumas características e técnicas que caracterizam um pedagogo afrocentrado. Então, vamos lá. O poder da comunicação. Nós somos comunicadores. O pedagogo afrocentrado é aquele que comunica. Ele comunica o conteúdo, que abrange e acolhe a todas as etnias que estão naquele espaço, como ouvintes, como aprendiz. E ele tem uma abordagem pedagógica sempre centrada em autovalorizar a todas as culturas que estão presentes. Hoje, em particular, nós estamos falando da história da África, da cultura africana, indígena, mas todas as culturas devem ser valorizadas. Mas a gente sempre traz um ponto, mas vamos falar só dos negros, só de nós? Não, nós estamos aqui trazendo aquilo que trouxe as cotas. Então, vamos imaginar, né, numa corrida nas Olimpíadas, todos os brancos, os europeus, estão a 100 metros à frente e nós a 100 metros atrás. A nossa pista de largada, a nossa linha de largada é 100 metros atrás. Evidente que a gente não vai nunca ganhar essa corrida. Vai ser muito difícil ganhar essa corrida. Então, o que se quer nessa comunicação afrocentrada é equiparar a linha de partida para que a chegada seja de mérito de todos aqueles que se esforçaram para chegar lá e ocupar um lugar no pódio. Aí é uma situação social justa. Então, as ações reparatórias, elas são para isso. Então, a nossa tela hoje centra na cultura africana, a Lei 10.000 está centrada nessa obrigatoriedade, né? Se as coisas tivessem ocorrido de forma natural, né? Nós, com certeza, não precisaríamos de leis para garantir a nossa cultura e a nossa história. E tudo que se busca é incluir uma perspectiva em todas as áreas do conhecimento. Ah, mas eu sou da matemática, não vou, eu não tenho como que eu não tenho como falar? A matemática nasceu na África. Então, ser pedagogo centrado é valorizar, citar. Quando eu vou citar um autor europeu, eu dou tempo, eu dou nome, eu mostro a obra, isso é dignificar. Eu dignifico esse autor europeu. E é o que se pede na lei, que se dignifique a cultura africana desses negros, homens e mulheres, que contribuíram de forma significativa e intelectual para a formação do povo brasileiro. É isso que se quer.
não quer, não, a gente não quer uma omissão. Então, é preciso que todas as áreas do conhecimento busquem a notoriedade desses vultos negros e deem a eles essa referência, e isso faz diferença para a criança negra. Essa criança percebe que tem alguém que se pareça com ela e que ela pode chegar neste lugar. Que ela pode ser médica, que ela pode ser escritora, que ela pode ser professora. A Angela Davis é professora. Por que não citá-la? Uma obra, aula de literatura. Vamos estudar a literatura da Angela Davis, entre outros tantos. Trouxe ela porque eu escolhi esse poema, então eu trouxe essa comunicação. Então, ser um pedagogo afrocentrado passa pela comunicação clara, o poder da comunicação. Olha o racismo estrutural no poder da comunicação. Quando eu sou comunicador e eu omito. Então, eu não sou afrocentrado. Afrocentrado não está relacionado ao pedagogo ser negro. E não deveria caber somente a nós, pedagogos negros, a tarefa de estar trazendo isso, mas poder fazer uma parceria com os demais pedagogos, até porque nós temos uma cultura viva em casa, né? Então, nós seríamos um elemento importantíssimo até para contribuir, mas estar afrocentrado é não omitir a comunicação. Esse poder, ele pode vir de forma positiva e ele pode vir de forma negativa, como ele veio ocorrendo nas escolas até os dias de hoje. O poder da omissão, o poder daquilo que não é dito, aquilo que ficou esquecido. E quando a gente comunica, o nosso poder é muito grande em sala de aula. E a gente não traz nenhuma personalidade de nenhum tipo de cultura, nem negra, nem indígena, nós estamos omitindo. E as crianças crescem com a ideia que as coisas foram construídas somente por pessoas brancas. O que nós estamos dizendo? Que negros não constroem nada, negros não escrevem, negros não produzem. Esse é o poder da comunicação. E esse convite da Agenda 2025 para que a gente se torne um pedagogo afrocentrado é da importância do poder da comunicação. Trouxe aqui. O que é a comunicação, né? É a nossa maior ferramenta. Pedagogo, a ferramenta dele não está só na escrita, mas na comunicação, naquilo que ele comunica. Então, a comunicação, desde os primórdios, é uma habilidade importantíssima do pedagogo, no que diz respeito ao convívio com a coletividade. A comunicação ela é tão eficiente e eficaz quanto um bisturi. Mas um bisturi bem utilizado na mão de um cirurgião opera milagres, salva vidas. Mas um bisturi mal utilizado na mão de quem não sabe utilizá-lo ceifa vidas. E a comunicação ela é tão afiada quanto um bisturi. Então, e penso que seja pior, seja uma arma muito mais violenta, porque com bisturi tu pode escolher cortar um de cada vez, mas a comunicação ela faz um corte em uma ferida coletiva, ou ela salva um coletivo. É uma habilidade essencial, tá? Tanto para o nosso desenvolvimento individual, quanto para a compreensão dos que nos ouvem. Aquilo que a gente não tem domínio, que é mal comunicado, fica mal entendido. Aquilo que não é dito
omitido fica mal entendido e supõe uma interpretação, né? Se eu não cito e não falo de pessoas negras, é como se elas não existissem. Somos invisíveis. E o que a lei está trazendo é nos tirar desse espaço de invisibilidade. Ah, eu sou professora de matemática, eu não posso falar da cultura africana. Como que não? Se os grandes matemáticos nasceram na África, as pirâmides é uma construção matemática, então são histórias omitidas. Aonde nasceu Pitágoras? Aonde nasceram os filósofos? A gente tem que nominar. Uns na Grécia, outros na África, a gente tem que nominar. Isso é usar a arma da comunicação em favor da vida harmônica no social. E todas as situações que serão e devem ser apresentadas nos nossos planos de aula. Elas devem estar lá contempladas, não o 20 de novembro, mas contemplada no cotidiano da aula. E é possível. Então, vamos ali para as técnicas, né? Então, creio, estou em sala de aula, que é difícil para os colegas dar conta de um conteúdo do qual ele não tenha domínio. Mas nós também somos pedagogos porque nós estudamos. Então, uma grande estratégia, quando a gente está fazendo uma abordagem de algumas coisas que a gente não tem total conhecimento, ou não está se sentindo segura, né, confiante, tá? É o exercício físico e o exercício de respirar. Então, vamos ali, vamos lá, vamos respirar. Estamos aí, as gurias do NAI aí, tudo assistindo, e vamos fazer o exercício de respirar. E nós, professores, precisamos respirar muitas vezes, porque nos cabe muitas tarefas, né? A gente tem a tarefa do planejamento, a tarefa de ministrar a aula, a tarefa de cuidar, a tarefa de educar, a tarefa de apartar. É muito. Eu vi das colegas, mas que mais tem para nós fazermos? Mais uma burocracia. Então, quando se fala dos pedagogos afrocentrados, também estamos falando dessa equipe pedagógica da escola, que tem o compromisso de ampliar a pesquisa em relação a essa nova área de conhecimento e trazer estratégias, trazer planos, trazer aulas, temas, porque senão a tarefa só voltada ao professor, ela também fica bem difícil. E a gente dá aula e sabe, a gente se acomoda no que a gente produz, se chama produção de material didático. Cabe aos pedagogos que cuidam do pedagógico produzirem os materiais didáticos. Com certeza, se o material didático está ali disponível para nós iremos aplicar. Então, eu chamo a atenção para essa área de pedagogos afrocentrados, não somente aqueles que ministram aulas, mas aqueles que gestam a administração escolar, o pedagógico. Produzir o material didático é da nossa tarefa. É da tarefa do pedagogo que assumiu o setor pedagógico da escola. A escola deveria ter um banco de dados de material didático. Isso já deveria estar na escola, mas trabalhando com EAD, com a educação à distância, na UAB, eu aprendi muito sobre a produção de material pedagógico, tá? E de material didático, e a quem cabe essa tarefa, né? Essa tarefa não cabe ao tutor, ao professor que está ministrando a aula, até porque quando a, a universidade ou a escola, na escola privada também,
O material didático ele é produzido a fim de manter o projeto político-pedagógico da escola em funcionamento ativo, e não um documento guardado na gaveta, que cada professor sai e cria o seu material dentro das suas possibilidades. Então, o nosso bem-estar reduz a nossa ansiedade e faz com que a gente seja mais afrocentrado e mais receptivo. A estratégia de aumentar a confiança é importante, mas quando eu tenho uma rede de apoio no setor pedagógico, com certeza que a minha confiança aumenta, né? Alio isso tudo a práticas de respiração, e aí a gente tem uma total liberdade para exercer isso em sala de aula. O pedagogo afrocentrado necessita que desenvolva a sua autoconfiança. Já falamos isso. Mas eu vou falar mesmo é da convicção. Isso nos torna um pedagogo afrocentrado. Ser convicto daquilo que nós estamos falando. Eu ter convicção que realmente a população negra sofreu um espólio. E não achar que isso não é verdadeiro, que isso não aconteceu, que já passou. Quando eu não sou convicto, eu também não convenço ninguém. E é preciso ter domínio deste conteúdo e passá-lo com convicção. Lembrem, o poder da comunicação está em você, pedagogo. Então, se eu não acreditar que a água salva vidas, que beber água traz saúde, como é que eu vou passar esse conteúdo para o meu aluno, para o meu filho? Como que eu vou fazer ele beber água? Se eu deixo dúvidas de que se ele tomou um refrigerante, tá bom. Se ele tomou um suco, tá bom. Mas se nós conversarmos com uma nutricionista, nem suco, nem refrigerante, nem café, nem chá são elementos que hidratam como a água, nem dão vida como a água, porque já houve uma alteração química nesses elementos. Eles são líquidos, mas eles não são os salvadores de vida. Então, o poder da comunicação está nisso. Da mesma forma, quando eu acredito, sou convicta que realmente houve um espólio do povo negro e que a linha de partida nossa está a 100 metros, 200 metros, 1.000 metros de distância da linha de partida da população branca. Superando o nervosismo. Mais um pouquinho. E nós temos que superar muito. Pensem bem, o professor supera tudo todos os dias. A gente é o ápice da superação. E esse sentimento que eu partilho aqui com vocês é o mesmo sentimento que eu ouço de todos os colegas, mas é o mesmo sentimento que a gente passa como população negra. Então, eu tenho esse sentimento duplamente, com a tarefa que é árdua do educar, do ensinar, do comunicar, e a tarefa ainda de ser professora negra e toda a gama de discriminação que sofremos diante dos nossos alunos e de aceitação. Então, é uma dupla superação. Haja nervos, né? Sempre digo, haja nervos. Tá? Então, tá aí essa dica. Envolvimento do público, tá? Essa é uma outra estratégia para que a gente se torne afrocentrado, tá? Então,
o nosso material didático, o nosso material humano, o nosso material de mídias, que vão envolver o público em sala de aula, né. Então a nossa tarefa, como professor afrocentrado, é propiciar aos alunos uma educação afrocentrada. Se eu sou afrocentrado, se eu sou o hidratante, né, a água como hidratante que nos hidrata, sou vida, automaticamente eu vou dar vida, vou produzir vida, eu vou hidratar. Se eu estou afrocentrado, eu vou produzir uma educação afrocentrada. E é isso que vai mudar o cenário do mundo para gerações futuras. Eu apresento uma abordagem pedagógica totalmente envolvente, e isso vai mudando várias percepções, e que vai incluir a todos. Então, é preciso que a gente veja como é que o meu aluno está envolvido, como é que o meu público se envolve. Porque dependendo do tema que a gente está abordando em sala de aula, a gente percebe no comportamento dos ouvintes um total desinteresse. Então, nós vamos apresentar aqui algumas características da educação afrocentrada. Apresentação de narrativas significativas. Isso chama a atenção do aluno, do ouvinte, né? O cérebro, quando ele ouve algo que é significativo, ele começa a ficar atento. Valorizar a cultura e a história africana, buscar incluir perspectivas africanas e indígenas em todas as áreas do conhecimento, em todas as disciplinas, valorização da identidade, da cultura de todos os alunos, todos, porque temos alunos de diversas outras culturas europeias também que não são nem citados, não sabem da sua origem, e temos várias atividades que valorizam isso nas pessoas. E dos afrodescendentes também. Um currículo inclusivo que reconhece as contribuições indígenas, africanas e afrodescendentes, porque as africanas vieram da África. E hoje eu já não sou africana, hoje eu sou afrodescendente e eu estou trazendo uma cultura e vou deixar aqui um legado, que é a hora que a gente fala aí. A Angela Davis, ela entra nesse legado cultural dos afrodescendentes, né? Nelson Mandela é um personagem da cultura africana. Então, é nesse sentido que a gente consegue envolver o público e que a gente dá uma característica totalmente diferente para uma educação afrocentrada. Eu passo rápido isso aqui, é uma briga. Então, isso aqui é a parte do domínio da técnica. Envolvendo o público, né? ênfase na história da África, nas civilizações que originaram o Brasil. E falar da diáspora. Como é que se deu lá a diáspora? O que a diáspora nos trouxe, né? Que marcas ela nos deixou? E capacitar os alunos para combater o racismo e a discriminação de todas as formas, né? De gênero, de raça, de cor, de credo, se é gordo, se é magro. O pessoal LGBTQIA+, sofre uma série de discriminações violentas. E é um assunto que eu não vejo ser abordado em sala de aula, e a escola é lotada de meninos e meninas LGBTQIA+.
reconhecimento da variedade de perspectivas e vozes dentro da comunidade. Dentro da nossa comunidade escolar, nós temos vários indígenas, vários afrodescendentes, vários LGBTQIA+, várias situações que a gente tem que ouvir. Incentivar a autoestima dos alunos afrodescendentes, porque a gente chama hoje de bullying, aí vai lá outros, não, é brincadeira, mas eles sofrem uma série de brincadeiras que não são brincadeiras. É racismo, e isso tem que ser dito. E envolver a comunidade nesse processo educativo também. O pedagogo centrado, ele não pensa na reunião de pais somente para dizer que o filho não vai bem ou vai mal, mas tem que pensar nesse dia formativo para os pais, porque muito de que se vê dessa discriminação, desse racismo estrutural, ele parte muito das nossas comunidades mais íntimas que estão em casa. Vamos passar para 11. Seleção de recursos visuais, didáticos e humanos, que já fizemos mais ou menos a abordagem, tá? E se eu não tenho total domínio, eu posso convidar alguém para fazer uma fala, eu posso usar recursos visuais e didáticos que valorizem. Então, vamos fazer aqui um chamamento. Eu fiz todo um documento, toda uma imagem, toda a lâmina voltada para valorizar a cultura africana. E os alunos vão olhando isso com outros olhos. Os professores também. Eu posso trazer outras coisas no meu material didático que valorize a cultura italiana, a cultura alemã. Eu perceber o que existe dentro da minha sala de aula culturalmente e, dinamicamente, ao longo do ano, eu vou trazendo. E todo mundo começa a se reconhecer. E com isso, a gente ganha a atenção do público. Então, seleção de recursos visuais, didáticos e humanos faz parte da característica de um pedagogo afrocentrado. Técnicas eficazes de entrega. Então, a gente tem que fazer tantos projetos aí, fiz projeto para a Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que deu todo esse aporte aí para o seminário 20 de novembro, que acontece aí o ano todo, né? Eu aprendi muito sobre a entrega, né? Então, a gente sempre tem que entregar algo, né? Para o aluno, para o nosso ouvinte, e é uma prática que a gente não faz muito em sala de aula, em termos de objetos que a pessoa possa guardar como uma lembrança. Mas nós entregamos trabalho, entregamos um material que a gente produziu, um texto, mas esse pedagogo afrocentrado, ele pode pensar em outros tipos de entrega. Né? E dentro da técnica da eficácia, né? Nós estamos ali falando. É uma entrega, que nós somos comunicadores. O tom de voz, a inflexão do tom, para dizer que aquilo foi grave, que não está, que dizem que, tipo assim, todo mundo diz que não é racista, né, gente? Será? Então, esse tom traz para as crianças a ideia de que tem ainda muitas pessoas com essa prática. Controle do volume de voz, a linguagem corporal, que isso a gente
gente tem muito bem desenvolvido, né? A nossa mensagem corporal, ela aprimora a mensagem. Se a gente vai contar sobre a diáspora, com certeza a gente não tem como fazer um sorriso. E o aluno se comunica com o nosso corpo. E ele percebe que tu está dizendo que isso não foi bom, não foi legal. Isso dá um impacto memorável na questão da aplicabilidade do conteúdo. O contato visual é significativo, porque se eu estiver aqui falando com vocês e olhar para cima, para baixo, não estiver conectada realmente, visualmente com o meu público, eu não vou passar veracidade naquilo que eu estou dizendo. E, além de que isso concentra a atenção de quem está nos ouvindo em nós. Manter boa postura, isso denota confiança. E controlar as nossas expressões quando a gente se depara com um aluno que tenha uma fala que não seja tão inclusiva. Mas a nossa questão de correção não é se desagradar do que ele está dizendo somente, mas trazer para a sala de aula uma nova estratégia para aquele grupo, para modificar o pensamento que já está instalado naquela criança. Então, isso é importante. Qual é o produto mesmo? Eu botei ali, ó, agora eu tenho uma AI aí que me ajuda. Aí criei esse avatar aí. Então, o produto é que nós vamos entregar para o nosso aluno, né? Uma diversidade de produtos que a gente tem aí para poder entregar e que vão valorizar a cultura africana e as demais culturas que estão em sala de aula. Porque o produto, quando eu fui numa palestra e aprendi sobre isso, eles deram um exemplo. Tá, então eu vou no show agora, quando a gente vai nesses grandes shows aí. Então, aqui no litoral, a gente tem. Esqueci o nome agora desse grande encontro que tem aí no litoral. Acontece no verão. Como é que é o nome desse encontro do verão aí, Vinícius? Planeta Atlântida, né? Planeta Atlântida. Hoje, o Planeta Atlântida ele entrega um produto. A pessoa leva para casa, coloca lá no seu quarto, na sua estante, e lembra que foi bom e quer voltar novamente ao planeta. Né? Essas pulseirinhas luminosas, ela serve como segurança para identificar, controle, mas ela é uma entrega. E quando acaba o show, tem gente que já colecionou as pulseiras do planeta Atlântico. Então, quando tu dá um produto, aquilo faz a pessoa entrar, eu chamo sempre na árvore do lembramento. Ela sempre vai lembrar. Se ela tiver uma expressão racista, ela vai lembrar que não dá para ter mais. Né? Então, é a gente pensar qual o produto que a gente vai entregar para o aluno. Ah, mas eu já entreguei a prova. Mas a prova não é bem um produto para o aluno somente. A prova é o produto que o aluno leva para os pais. É o pai que guarda aquele produto para lembrar que o filho foi bem na prova, para lembrar das boas notas. Eu tenho o caderno aqui das minhas crianças guardado, tenho o caderno do Nicolas guardado, para lembrar. E quando ele estiver meio desmotivado das aulas, tu vai lá e mostra como ele era bom. Navegar em sessões de pé, mantendo a compostura durante as sessões de perguntas. O que é o pé? O pé é quando tu abre, que a gente está acostumado como chat, mas quando a gente vai fazer uma aula ao vivo, a gente abre um pé, uma sessão de perguntas. Ah, a minha aula é no quadro, eu posso abrir um pé também. Então, a gente vai botando ali uma seleção de perguntas
e envolve o aluno a perguntar sobre aquilo, e a gente tem que se preparar mais, porque eles vão trazer perguntas que nós vamos responder. Hoje é uma nova técnica de envolvimento dos participantes, dos alunos. Isso vai dar uma palestra, tá? Então, ali, tem que pensar, refletir, dar pausa, e isso nos aprimora e faz com que a nossa comunicação seja uma comunicação interativa. E o mais é importante, sempre para nós, ter domínio do conteúdo, do material, tá? E prever que tipos de perguntas vão sair daquele material que tu entregou para o aluno. Técnicas eficazes de entrega, tá? No PER, é importante que a gente use essas técnicas, porque a gente tem uma diversidade de pessoas e não somos iguais. Então, um aprende escrevendo, copiando, o outro aprende ouvindo, o outro aprende vendo, tem uma série de formas de aprender. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, ali eu coloquei o que é essencialmente um PER, depois vocês vão ganhar essa lâmina, mas vamos passar lá para o impacto da fala. Somos comunicadores, e se é característica primordial de um pedagogo centrado à comunicação, à produção e à entrega, nós temos que também sondar o impacto da nossa fala. Qual é a nossa capacidade de comunicar efetivamente e deixar um impacto duradouro? Então, nós temos essas técnicas todas e um processo depois de avaliação. Porque se a nossa fala não causou impacto, ela não vai gerar mudança. Então, não é meramente a entrega da mensagem, né? Quando eu falo aqui mensagem, eu falo de conteúdo, tá? Mas a ressonância que essa experiência vai dar para todos que receberam essa entrega, para todo mundo que está ali ouvindo. Então, é preciso que a gente avalie esse impacto, observando o grupo social da escola e como é que ele vai mudando em função do impacto da reunião formativa com os pais, do impacto da reunião formativa com os professores, com o impacto da reunião formativa diária com os alunos. Isso tem que ser avalizado. Entrega dinâmica. Aprenda a infundir energia em suas entregas para deixar uma impressão duradoura, tá? Um dos objetivos de uma comunicação eficaz é motivar o público. Então, o material que tu entrega motiva o público. A pesquisa motiva o público. Ele levar algo sucinto, pequeno, mas que seja impactante, a fim de que ele possa refletir e ele nos dar uma entrega, também é importante. Então, a dinâmica da entrega é o dar e receber, dar e receber. Então, estou trazendo agora aqui já uma parte mais técnica, né? E que é importante essa coleta de dados para o pedagogo afrocentrado, a fim de que a gente possa avaliar como é que a gente vai modificar ou melhorar a nossa entrega aí para os alunos. Então, eu fiz isso lá no seminário. Quem vai participar, quantos participaram, duração do compromisso, quanto tempo vai durar esse momento aí de entrega, de aula, de comunicação, se houve interação, que é o PER, né? Em quais momentos que eu fiz o PER e como ele funcionou, tá? Então, a gente tem a métrica, a medida, a meta e o que aconteceu de real. Eu
sempre digo para os meus alunos: "Ah, professora, a senhora vai dar real?" Claro, eles dizem para mim, né: "Claro que eu vou dar real". Aí, dar a real é fazer uma métrica do que está realmente acontecendo e qual o impacto desse conteúdo que nós estamos ministrando. E poder reavaliar e rever novamente a nossa tarefa. Taxa de retenção das informação, né. Então, os comentários positivos e negativos, isso faz com que a gente melhore, é preciso que a gente tenha coragem de receber esse feedback, né. Então é algo a ser trabalhado em nós, nos comunicadores. Isso é ser pedagogo afrocentrado. Ah, não quer nunca receber o feedback, daí é difícil. Acha que nem tudo esse material eu vou ter um feedback. Eu já estou tendo um alto feedback quando eu estou aqui entregando para vocês. Mas eu podia ter colocado mais isso, mais aquilo, enfim, né. E é esse feedback que a gente vai querer de volta de vocês. Essa é a nossa tarefa avaliativa, né. Dicas e conclusões finais, tá. E eu em todas as lâminas que eu montei aqui para vocês, ela praticamente é um roteiro para vocês poderem montar um plano e colocar lá atitudes afrocentradas, tá. Práticas consciente, fortaleça suas, familiaridades, ou seja, vamos se familiarizar com o tema que a gente vai apresentar, né. Refinamento do estilo da nossa entrega, como é que vai ser o meu objeto de entrega, que eu vou que isso vai resultar, o ritmo do tom e a ênfase que se dá é algo a ser praticado, tá. Intervalos e transições, busque uma apresentação perfeita e profissional, isso já não é um algo que a gente precise percorrer muito e buscar, porque nós estamos aí em sala de aula e quem está começando é importante saber. O pessoal do NAI, que está iniciando aí, é assim que se torna é assim que a gente se torna um pedagogo, isso é didática, tá. A outra sugestão que eu botei ali, peça aos colegas e aos alunos que ouçam e forneçam um feedback. A gente tem que criar esse hábito. Como é que foi a aula? Como é que foi? O que que deu? O que não foi bom? Quantas tivemos perdemos? Por quê? Faltamos, eu não vim, você não veio, teve um outro evento. Tudo isso faz a gente avaliar e também não colocar sobre nós uma responsabilidade sobre tudo, né. "Ah, mas eu perdi 4 aulas, mas o que que houve?" Aquilo que aconteceu foi aula, tá, foi produtivo, foi importante. Busque os feedbacks, ref sobre o teu desempenho. E explorar novas técnicas, que o que eu estou trazendo aqui para vocês são novas técnicas. É preciso explorar novas técnicas. Definir metas pessoais. Isso é algo importantíssimo para nós professores, que temos uma tarefa difícil em sala de aula, lidamos com pessoas, temos nossas tarefas domésticas em casa, nós temos então, a gente tem que definir metas pessoais também, dentro do nosso planejamento na escola, porque senão a gente passa a se cobrar muito e se cuidar pouco, né. Então, dentro do nosso planejamento, estará centrado, olha a palavra, centrado. Se eu tiver descentrada, sobrecarregada, eu com certeza não vou conseguir centrar ninguém, tá. E tudo passa pela interação e adaptação. Então, ser e estar afrocentrado é ter
ter práticas pessoais que não se configuram em uma obrigação, e sim uma ação política pedagógica com responsabilidade social. Isso é estar definindo metas pessoais e passa pelas questões de convicção, porque tudo aquilo que a gente é muito convicto é tranquilo de comunicar. Então, a essência de estar centrado é ter uma tarefa não como obrigação, mas que aquilo saia de dentro de nós para fora, como beber água. Métrica de participação de fala. Então, aqui eu criei uma outra tabelinha que fala o fator de impacto, medidas, meta e o que foi alcançado, né? E a gente avalia isso muito pelo rendimento de nota do aluno. A gente já faz isso. Mas aqui eu estou falando sobre esse olhar de modificação, que a gente consegue ter uma percepção na postura e na fala dos alunos, e a gente conseguir fazer um percentual, tá? Daquilo que a gente produziu. Tá? É uma outra tabelinha que nos ajuda a visualizar o nosso desempenho, não é o desempenho do aluno. Tá? Então, fica aqui o nosso muito obrigado, né? Do Ilê Axé, Omideuá, Aguerreuá. Tenho nossos contatos, vou deixar o material e logo mais a gente se encontra aí em outra videoaula. Muito obrigado pela presença de todos. E então façam seus comentários, tá? Ele vai estar aí publicado e é através dos comentários de vocês, comentários afrocentrados. Não é obrigatório, é por prazer e responsabilidade social, que nós vamos poder ir dando as pontuações necessárias para que vocês obtenham o certificado no final. Tá? Um beijo.